pensar e te retorno. Tenho certeza que você já ouviu isso do cliente. Talvez você fez todo o atendimento, fez tudo certinho, quebrou as objeções, usou técnicas, usou estratégia, deu o seu melhor ali, incorporou o melhor vendedor do mundo, fez tudo certinho. E no final ele ainda disse para você, vou pensar e te retorno. E ele retorna mesmo? Nunca. Geralmente, nunca mais ele retorna. Geralmente ele some, desaparece, nunca mais você consegue falar com ele. Não manda nenhum sinal de fumaça. E hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o que acontece, o que faz o cérebro do cliente sentir isso, o que ele sente nesse momento que ele fala vou pensar e o porquê que ele desaparece. E como que você faz para reverter isso na maneira certa, usando estratégia e usando neurovendas. Eu lembro de um atendimento que parecia tudo perfeito. Uma vez eu fiz um atendimento, estava tudo certinho. Você olha e fala, putz, que atendimento perfeito que eu fiz. Você até se sente orgulhoso. Você sente até igual o Kiko, né? Se sentir orgulhoso. Eu expliquei tudo, mostrei todas as informações, tirei todas as dúvidas, usei as técnicas, mostrei bônus, tudo para o cara fechar. Tudo certinho para fechar. E o cliente até falou para mim, nossa, muito bom o seu atendimento, gostei, diferente dos demais, legal, não sei o que. E no final, sabe o que ele me falou? Mas eu vou pensar. Puta, aí foi como se tivesse dado um tapa na nossa cara, né? Aí eu fiquei frustrado. Geralmente você fica frustrado. Você faz tudo certinho, vai lá, se esforça, se dedica, faz o seu melhor ali. E no final você ainda escuta um vou pensar e te retorno. Fiquei frustrado. Até que um dia eu entendi, eu vi um mentor falando ali sobre uma experiência que ele teve, passando pela mesma situação. Passou pela mesma situação ali, fez o melhor atendimento, se esforçou, se dedicou e passou pelas mesmas situações. Aí eu entendi como que funciona o cérebro, o comportamento humano. Aí eu fui buscar entender por que isso acontece. E foi aí que eu entendi, que eu percebi, na verdade, né, que eu estava tentando vender para a razão do cliente, não para a emoção do cliente. E primeiro o cliente ele vai comprar pela emoção e depois ele vai justificar pela razão. Se você tentar inverter a ordem, ele vai fugir logo de cara. Tentou inverter a ordem, sumiu, fugiu, desapareceu e não vai nem te dar atenção mais. Então o que você tem que fazer? Você tem que primeiro você vai conquistar a segurança, deixar o cliente confortável com você. Depois você já vai entrar com a parte do emocional. Trabalhar o emocional do cliente e depois você vai trazer justificativas plausíveis através da lógica. Na psicologia das vendas existe uma coisa chamada espelho emocional. Quando o cliente sente que você está tentando convencê-lo, você está tentando forçar ali uma venda, o cérebro dele ativa o modo de defesa. Quando ele ativa o modo de defesa, quando você está empurrando ali a negociação goela abaixo dele, ele vai procurar uma fuga, como que ele vai fugir de você. Ele ativa o modo defesa, tô na defensiva e vou fugir de você. E não tem outra escapatória. Se você ativou essa parte do cérebro dele, ele vai fugir de você. Tá? Então ele vai fugir de você. Então ele vai te bloquear no WhatsApp, não vai atender suas ligações, vai bloquear o seu número, vai bloquear até o seu sinal de fumaça. Você não vai conseguir nem mandar nenhum sinal de fumaça para ele. Então você precisa aprender a trabalhar partes por partes do cérebro do cliente. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Se você for pular lá para a última parte direto, você vai espantar isso. Se você for tentar trazer justificativas plausíveis, justificativas lógicas para ele fechar com você, você vai espantar ele. Agora, quando ele sente que você entende o que ele está passando para você, quando você entende, quando você mostra para ele que você está entendendo tudo que ele está passando, tudo que está vivenciando, o cérebro dele ativa dopamina e oxitocina, os hormônios da confiança e do prazer. Primeira coisa que você vai ter que ativar ali nele é a confiança e o prazer. Quando você ativa isso, ele se sente confortável em negociar com você, ele se sente seguro em negociar com você. Lembra, as pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas confiam. Se ele gostou de você, se ele está confiando em você, ele vai comprar de você. Agora, se ele não gostou, ele não confiou em você, ele não vai comprar de você. E é por isso que às vezes o cliente compra de quem ele confia.
Não mesmo o produto sendo caro ali, mas a pessoa que está vendendo para ele estar falando que o produto é bom, que vai trazer um efeito muito positivo para a vida dele, consequentemente ele vai lá e compra. É extraordinário isso, cara. É muito foda isso, porque às vezes o produto é caro em si, mas o cliente gostou e confiou na pessoa que está vendendo. E está acreditando totalmente no produto que ele está vendendo, no que ele está falando ali, que consequentemente ele vai comprar, sem ficar pensando, sem ficar em dúvida, sem ficar, eu vou conversar em casa, depois eu te retorno, vou pensar e te retorno. Simples. Ele simplesmente fecha com você. E o erro que destrói as suas vendas é falar demais. Falar mais do que ouvir. Tem gente que fala mais e ouve menos. Toda vez que você fala mais e ouve menos, você não dá liberdade para o cliente falar. Você não deixa o cliente expor para você tudo que ele está passando, tudo que ele está sentindo. Quando você fala demais, você acaba só se conectando com o produto. Você só fala do produto, ficha técnica. Cara, isso é dar tiro no pé. Agora, quando você ouve de verdade o cliente, você para escutar o que o cliente tem para falar para você, todas as informações que ele tem para passar para você, você se conecta com o cliente. Você não está se conectando com o produto, você está se conectando com o cliente. E a mente dele começa a enxergar como alguém que está do mesmo lado que ele. E não como um vendedor que está tentando empurrar uma venda de qualquer jeito ali. As pessoas gostam de comprar, mas elas odeiam quando tentam vender para elas. Se você estiver tentando vender, ele vai olhar, o cérebro dele vai mandar a informação, vai entrar no estado de defesa ali e já vai fugir de você. Agora, se ele entender que você está ali para auxiliar ele, para ajudar, isso muda totalmente o jogo. Isso muda tudo. Porque na prática o cliente ele não quer ser convencido, ele quer sentir que ele mesmo tomou a decisão sozinho. Sozinho ele mesmo tomou a decisão. Agora, se você quer uma técnica de neurovendas top para você utilizar aí, você vai utilizar o espelho emocional. O espelho emocional. Como que eu faço isso, Davi? Dá para me dobrar minhas vendas usando isso, Davi? Dá para você dobrar suas vendas utilizando isso. Quando o cliente falar algo para você, você vai ter que repetir as 3 últimas palavras que ele disse, com um tom de curiosidade. Isso você vai fazer ele raciocinar e ele passar as informações para você que você precisa para conduzir a negociação. O cliente falando para você, eu tô meio inseguro com esse investimento. Aí você pergunta para ele, inseguro com o investimento? Aí você dá até uma levantadinha sobre ele assim, né? Tipo de pergunta, né? Isso faz o cérebro dele se sentir ouvido e validado. Aí ele mesmo vai falar e ele vai dizer que, putz, cara, tá prestando atenção no que eu tô falando. Ele não tá ali só para empurrar, ele tá interessado na minha situação, ele tá interessado no que eu tô passando. Isso é importantíssimo. Se você conseguir passar essa mensagem pro cliente, você vai vender muito mais. Tudo é estratégico. Tudo é estratégico. E quando o cliente sente que você entende, ele relaxa, ele abre espaço, ele começa a confiar em você. A partir daí, qualquer argumento que você tenta mandar para ele, entra sem resistência. Sem resistência. Então você tem que usar a técnica do espelho emocional. As 3 últimas palavras dele, você repete num tom de pergunta. Aí ele vai passar as informações para você. Entenda, vender não é sobre falar bonito. Vender é sobre entender o cérebro humano. E o cliente compra de quem entende, não de quem tenta ficar explicando para ele. Então, da próxima vez que você for atender alguém, faça o teste. Fale menos, ouça mais, observe o comportamento do cliente, veja o comportamento dele mudar, como você vai fazendo essas perguntas aí para ele, tá? Vender é mais sobre sentir do que tentar convencer. Você sente o que ele está passando para você, do que você tentar convencer ele. É simples, vender não é um bicho de 7 cabeças. Se você souber usar as estratégias de passo a passo, fica muito mais fácil você vender. Se você gostou desse vídeo, se você achou que faz sentido, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, se você não é inscrito no canal, ativa o sininho que eu tô postando vídeo todos os dias com qualidade, tá? Conteúdos de qualidade, coisas que eu utilizo nas minhas negociações e eu compartilho aqui com vocês para você também bater suas metas todos os meses. Beleza? Até o próximo vídeo. Lembre-se sempre, cliente feliz, bolsa